Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós estamos vendo o plano de redenção. Pare para ouvir um pouquinho este plano de redenção. Ele é tremendamente maravilhoso. É exatamente o plano do Senhor para salvar o pecador, que nada merece. Se você quer aprender sobre o amor, não procure em romances, procure na Bíblia, você terá o perfeito modelo. E o apóstolo Paulo está nos ensinando. E nós estamos vendo, então, o livro, ou a carta de Paulo aos Romanos. E nós entramos em uma parte importante, que mexe bastante, inclusive, com as pessoas de diversas vertentes do cristianismo, que é a parte em que o apóstolo Paulo ele vai explicar o que foi que aconteceu com os judeus. Porque os judeus, em geral, não creram. Né? É claro que ele não está se referindo a cada um, que ele mesmo, né, era judeu e era um apóstolo do Senhor. Na verdade, toda a igreja no início era de judeus. Todos os apóstolos são judeus. Aqueles 3.000 que se converteram judeus. Depois aumentou para 5.000. Todos judeus. Então, não é que a nação inteira, né, não creu, mas que realmente uma pequena parte veio a crer. Né? Tanto que a liderança, e aí pense, né, é um povo. E a liderança não creu, não pelo menos oficialmente. Nós vamos ter alguns, como nós vamos encontrar nos próprios evangelhos, alguns personagens que demonstraram a sua fé em Cristo Jesus bem no início. Né? O José de Arimateia, por exemplo, que era dentre os da sinagoga, e ele não só mostrou que cria no Senhor Jesus, ainda que tivesse medo da liderança, né, naquele momento inicial, mas ele também se tornou um instrumento para o cumprimento da palavra do Senhor, porque ele que cedeu, né, o túmulo para que o Senhor Jesus fosse ali colocado. Né? Então, mas de forma geral, os judeus não creram, né? Os judeus não adotaram de fato, abraçaram de fato a fé no Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo não só viu isso, como também até sofreu os danos disso. Ele até perseguiu a igreja, ó, ele como judeu perseguiu a igreja. Depois que se converteu, o Senhor Jesus apareceu para ele, tudo aquilo que Atos dos Apóstolos diz, ele passou a ser perseguido. Então, de uma forma geral, os judeus não abraçaram. E surge, então, uma dúvida entre os gentios. Né? O que foi que houve? O Antigo Testamento, desde Abraão, fala de um povo, o povo de Deus. E os judeus, né, parte desse povo. E Deus usa esse povo. E toda aquela história do Antigo Testamento, que nós estamos vendo também nos domingos, na exposição dos profetas, quem está presente, quem são os personagens, alvo, inclusive, das promessas do Senhor, que recebe o conforto de Deus, são exatamente os judeus. Então, uma dúvida que surge entre os gentios é: mas o que foi que houve? O que foi que houve? Deus não fez um monte de promessas para o seu povo, não falou de restauração, e ele não cumpriu, né? Veio Jesus, o Filho de Deus, judeu. Depois, em Pentecostes, entre os judeus, o Espírito Santo é derramado. Mas o que foi que houve que os judeus mantiveram o coração duro? Deus falhou? Não conseguiu salvar o seu povo? Prometeu uma salvação e depois não foi capaz de cumpri-la? O que foi que houve? Então, essas dúvidas, elas estão sendo sanadas pelo apóstolo Paulo, depois que ele contou, né, nos falou do Evangelho, o que é o Evangelho, capítulo de 1 a 8, é exatamente a exposição do Evangelho. A partir do capítulo 9, agora o foco está sobre a questão judaica. O que foi que houve com os judeus? Né? Então ele vai responder. E a primeira coisa que nós vimos é que ele mostrou que, ao contrário das falsas acusações, Paulo não odeia seu povo, nem está levantando ninguém contra ele, que era uma das acusações. Lembre-se que nós já falamos. O livro de Romanos tem um dos propósitos ser uma defesa do apóstolo Paulo frente a Roma. Lembre-se que ele está prestes a
ter que se justificar, né, ser julgado diante do tribunal romano. Então ele está apresentando uma defesa, prévia defesa, para cristãos de Roma. Seria inclusive muito útil para que todos pudessem testemunhar que de fato o que o apóstolo Paulo pregava não tinha nada a ver com o que os judeus estavam dizendo ou acusando. Então, ele já de início, no capítulo 9, nós vimos que ele diz assim: olha, eu amo meu povo. Eu amo muito meu povo. Eu queria muito que meu povo fosse salvo. Nós vimos isso. Mas aí ele volta para o Antigo Testamento. Sempre isso. Observe uma coisa bem interessante. É que todas as vezes que o Novo Testamento vai mostrar o plano da salvação, ele tem que voltar. Por quê? Porque o plano de salvação tem a ver com tudo aquilo que Deus fez na história. Então, é uma longa história. Não dá para separar de modo algum Antigo e Novo Testamento. Certo? E aí lembre de outra questão que nós já falamos. Esse é um dos propósitos também do apóstolo Paulo com a carta aos Romanos. É não permitir um antissemitismo, não permitir essa ruptura, judaísmo e cristianismo. Não pode o cristão simplesmente dizer assim, não, o que é tudo relacionado aos judeus já não serve mais para a gente, nós seguimos apenas com o Novo Testamento. Opa, calma, Marcião fez isso no segundo século, foi horrível. Então, não pode acontecer isso, isso afetaria e destruiria a igreja. E o apóstolo Paulo está, então, defendendo o judaísmo para mostrar, opa, calma aí. Deus usou, o evangelho tem tudo a ver com o passado, tem tudo a ver com Abraão, tem tudo a ver com Isaac e Jacó, tem tudo a ver com todo o Antigo Testamento. Então, ele faz uma defesa. Então, ele mostra, logo no início, pense um pouquinho. Durante a história da redenção, todos os personagens descendentes, né, daqueles que Deus chamou. E aí começando a pensar com Abraão. Inclusive é assim que ele começa. Todos os personagens foram salvos, todos os personagens se converteram, todos os personagens creram no Senhor, todos os personagens andaram com o Senhor? Não. Inclusive, ele fala de Abraão, só um, Isaac. De Isaac, os gêmeos, dois, ó, Esaú e Jacó. Só um, Jacó. E aí ele vai mostrar que, calma, Deus não falhou no fato de apenas alguns crerem nele. Eu posso acrescentar, claro, vários, como nós já até mencionamos, que no período de Elias, quando ele, cansado de toda uma jornada, o homem andou muito, ele andou pelo menos 200 quilômetros, quando ele chega na caverna lá e repousa, e o pessoal fica pensando que o homem está depressivo, o homem estava exausto, ele andou 200 quilômetros. Depois ele anda mais 400 quilômetros. O homem estava acabado. E ele, naquele momento, frustrado e cansado, ele então disse assim, não adianta, olha o trabalho que eu tenho, para nada. E aí Deus diz assim, calma, não é assim. Eu sei que parece que ninguém se converteu. Mas, ele diz, eu reservei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. É claro, de uma nação inteira, de milhares, de milhões, na verdade. 7.000 é o quê? Parece nada, né? Então, realmente parece muito pouco. Mas é um povo representante de um povo maior. Portanto, nós podemos dizer que desde o início, Deus mostra que nunca foi o povo inteiro, né? Nunca foi. Por quê? Nem todos creram. E então ele mostra isso. E até levanta uma outra questão. E observe o seguinte, que nesses que não creem, Deus cumpre também propósitos. Ou seja, Deus não só cumpre propósitos naqueles que creem, mas também nos que não creem. Aí ele cita Faraó, que ele diz que para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então ele mostra que até Faraó, em toda a sua dureza de coração, em que Deus diz que também endureceu, e aí a gente vai tratar isso aí, explicar como é que é isso, né? Ele cumpre o propósito, né? E Deus manifesta seu poder lá, vencendo, derrotando o Egito, na dureza de coração daquele homem. E é a partir daí que então vem o nosso texto de hoje, tá? Romanos 9, vamos pegar a partir do versículo 19. Então, lembrando disso, né? Em que ele está falando de Faraó, ele diz assim: tu, porém, me dirás. Então, Paulo usa muito nos seus argumentos as perguntas que ele chama de perguntas retóricas. Perguntas retóricas porque elas servem não para que alguém responda, porque é ele mesmo quem vai responder.
Essas perguntas podem ser tanto realmente vindas de fora, ou seja, ele soube de uma série de perguntas. Nós vamos ver isso, por exemplo, em Coríntios. Coríntios tinham reais dúvidas, né, os irmãos lá, e ele suscita essas perguntas para respondê-las na sua carta. Mas pode ser também, em alguns casos, perguntas que ele está elaborando, se antecipando a possíveis dúvidas quando ele estivesse expondo o assunto. São perguntas que ele visa responder. E a pergunta ele diz: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Olha uma coisa interessante. Quando eles escutam Paulo dizendo assim: olha, mas observem que quando o faraó estava ali resistindo à ordem de Deus, liberta meu povo para que ele me sirva, e faraó mantinha o coração duro, lá diz que Deus endureceu o coração de faraó. E aí vem uma pergunta: então por que está reclamando? Já que o próprio Deus endureceu o coração de faraó, está reclamando de quê? Qual a queixa dele? Quem é que pode resistir à vontade dele? E nesse ponto eu já preciso então trazer uma resposta que é importante. Primeiro, jamais devemos dizer que Deus, né, ele tenta o homem, conduz o homem ao pecado, porque Deus não pode fazer isso. E aí a gente vai lembrar primeiro o que Tiago nos diz em sua carta, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, o primeiro ponto é: Paulo não está dizendo que Deus tentou, né, Faraó. Em hipótese alguma podemos pensar pecado associado a Deus, de jeito nenhum. Então, nunca podemos atribuir mal a Deus. Tá? Esse é um primeiro ponto, que é um princípio elementar. De Deus não vem mal algum. Por quê? Porque Deus é bom. Essa é a razão porque, quando a criação é feita, é dito: e tudo que Deus fez era o quê? Muito bom. E já que tudo que Deus fez era muito bom, nós então vamos ver que Deus é muito bom. As obras de Deus revelam quem Ele é. Então, quando Deus criou, observe, toda a criação, tudo. Até entendo que quando ele disse que Deus fez tudo, ele estava se referindo literalmente a tudo. Eu diria até ao novo céu e nova terra. Tá? Porque na Escritura, durante o decurso, principalmente no Novo Testamento, fala do novo céu e nova terra, da redenção, como algo preparado desde a fundação do mundo. Então, eu diria que a obra inteira, tudo, não só o que foi descrito de forma bem simples para a gente, né? Os 6 dias da criação, mas tudo que foi criado, planejado, criado lá, e ele diz assim: é muito bom. Então, tudo que Deus faz é bom. Deus não faz nada ruim. Não há maldade, não há pecado, não há injustiça, nada de ruim. Esse é um ponto fundamental. Porque aí a gente foge pecar contra Deus, atribuindo mal ou pecado a Deus. Depois, a gente precisa explicar: mas como é que Deus endureceu o coração de Faraó? Mas como é que é isso? Eu acho que acredito que um texto que explica bem, nos ajuda muito a respeito disso aí, é o texto paralelo, né? São sinóticos dos livros históricos, né? Que nós temos em texto de 2 Samuel 24, tá? Então vocês podem abrir, 2 Samuel 24, que deve ser lido em paralelo com 1 Crônicas 21, tá certo? É um texto paralelo, ok? Então, vamos ler então esse paralelo. 2 Samuel 24, versículo 1, e depois 1 Crônicas. Olha o que diz: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então o texto diz assim: Deus, querendo castigar os israelitas por causa de todos os seus pecados, obviamente, né? Porque o povo, sempre mantendo o coração endurecido, estava sempre levantando seus ídolos. E ele diz que Deus é que incita a Davi,
né? Ele vai contar o censo, só que Deus ordenou que isso não fosse feito em outro momento. E então, pecando contra Deus, Deus vai castigar toda a nação a partir do seu rei. Só que quando você vai para 1 Crônicas, diz o texto o seguinte, versículo 1 do capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Puxa, que diferença, né? Primeiro diz, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas e ele incitou a Davi contra eles. No outro diz que foi Satanás que se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Como é que eu entendo isso? Como é que eu resolvo esse problema? Nós resolvemos com um outro texto que explica bem direitinho. Que é o texto de Micaías, que eu não vou ler, que é um pouco maior, mas você pode fazer a leitura, eu vou contar, que nos conta que o profeta Micaías, que estava diante do rei, né, ele tinha um propósito quando com Josafá vai à guerra, e Josafá diz assim, olha, vamos consultar o Senhor antes de ir para a guerra, né? Porque eles iam em parceria. E ele assim, ele chama os falsos profetas. E quando ele chama os falsos profetas, então os profetas começam a dizer que vocês vão vencer, é só vitória, bem parece com o que tem acontecido hoje, né? Só vitória na sua vida, só coisa boa, e eu só conto coisas boas, vai à guerra e vai dar tudo certo. E aí o Josafá percebe que o negócio está estranho, né? E diz assim, não tem um profeta do Senhor aqui? E aí o rei diz assim, tem, mas só fala coisa ruim de mim. O rei era um mau rei, então tinha uma razão para ele só estar profetizando coisas ruins. E aí o que acontece é que ao chamar, Micaías conta uma visão que ele teve. Ele diz assim, eu vi o Senhor, e estavam todos os seus ministros, né, que são os anjos, os espíritos em geral, os anjos e demônios estavam lá, todos, né, acesso à presença de Deus. E ele disse que viu Deus perguntar, quero matar Acabe. O que a gente faz? A intenção de Deus é matar o rei. Então, veja, ele tem um propósito, mas ele pergunta para os seres angelicais, ou seres espirituais, ele pergunta o que fazer. E ele diz que cada um vai falando. E um aparece e diz assim, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Aí Deus diz assim, vai e você será bem sucedido. A ideia vem, né, de um demônio, e ele diz assim, eu serei um espírito de mentira. E aí o que estava acontecendo era exatamente aquilo ali. Os falsos profetas estavam profetizando vitória, que na verdade era um espírito mentiroso na boca deles. E então observe como é que a explicação que a Escritura nos dá. Deus tinha a intenção de castigar o seu povo, mas quem age, quem atua, porque Deus não pode pecar, Deus não pode fazer mal, Deus não pode mentir, nem pode incitar a mentira, tá? Deus não pode contrariar a sua própria palavra, Deus não pode dizer uma coisa e fazer outra, e assim por diante. Então, como Deus não pode pecar de hipótese alguma, então o que vai acontecer é que Satanás é o instrumento. Então, como Satanás tem sempre o propósito de fazer mal, e é sempre essa sua intenção, então Deus deixa, vá fazer o que você disse que queria fazer. A gente pode ver isso também em Jó. Não foi Deus quem fez de forma alguma mal a Jó, ainda que não seja para Deus pecado tirar ou dar a alguém alguma coisa, tudo pertence a ele, né? Mas é Satanás quem está ali, né, prejudicando Jó o tempo todo. Então, percebem? A gente pode dizer, então, que no final das contas Deus queria castigar Israel, mas Satanás foi quem tentou Davi. E Davi não conseguiu resistir, né? E Davi não conseguiu resistir à tentação, pecou contra o Senhor, e então aconteceu tudo como deveria acontecer. Então a questão é, Deus leva o homem ao pecado? Nunca. Quem faz isso é a cobiça do homem. Aí nós temos Tiago falando isso aí. Ou seja, que o homem é tentado pela sua própria cobiça e ele peca. Então, no final das contas, é aquilo que a confissão vai dizer assim, o homem não tem a sua vontade violentada. O homem não tem a sua vontade violentada de forma alguma. Ou seja, o homem, ele faz aquilo que ele quer. Ele quer pecar, que é a sua tendência ao pecado, ele vai pecar. Mas
ele não é forçado a nada. Faraó foi forçado a fazer alguma coisa? De jeito maneira. Não, 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 não. Faraó teve o seu coração endurecido, ele pode dizer uma atuação do diabo, mas ele, como pecador, ele fez aquilo que ele queria fazer. Então, no final das contas, ele agiu de acordo com sua própria vontade. Percebe? Então, não houve uma violentação. Não houve. E isso é importante. Certo? Então, quem jamais resistiu à sua vontade, podemos dizer assim, quem é que tem condições de fazer o oposto do que Deus quer? Mas não é, Deus me empurrou, Deus me obrigou, Deus me violentou. Não. É o homem mostrando sua incapacidade de resistir. Não o Deus de simplesmente assim, você vai pecar e você vai ter que pecar. Primeiro que Deus não pode tentar ninguém. Primeiro que Deus não pode levar ninguém ao pecado. Primeiro que Deus não é mau, Deus é só bondade, Deus é bom, Deus é só virtude, não há vício em Deus. Então, em hipótese alguma, podemos atribuir qualquer pecado a Deus. Primeiro ponto. Segundo, cara, tu peca porque tu quer pecar. Adão foi feito puro. E quem induziu ao pecado foi Satanás. Ele não foi violentado, não foi obrigado, ele aceitou. Adão aceitou a tentação do diabo. Então, isso é importante ser dito. Bem claro, o homem, ele faz porque quer. A vontade dele não é violentada. Mas, diante da pergunta, quem que jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, quem é que pode mudar o querer de Deus? Isso, de fato, a resposta é: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, aí lembra-se de Faraó, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em um vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, até aí. Veja que ele está respondendo uma questão. Por que nem todo judeu se converteu? Porque, de fato, Deus tem os seus propósitos. Ele não está dizendo, poxa vida, Deus é quem levou eles ao pecado. Nunca, já disse, Deus não pode pecar. Mas Deus tem os seus propósitos. E dentro do contexto que ele já deu anteriormente de um homem pecador, Deus simplesmente manifestou a sua justiça, deixando eles do jeito que eles estavam, na dureza do coração deles, preservando eles ali. Preservando eles ali. Ou seja, a conversão é uma obra divina. Isso aí Paulo já falou, ele já falou da obra divina, que é Jesus Cristo, que manifestou sua obra na cruz, e o Espírito Santo, que manifesta a obra no homem. Isso ele já falou. Então, já que a obra da salvação é uma obra divina, os judeus não tendo se convertido, não todos, como nós já falamos, uma grande parte, significa que Deus preservou eles lá, na dureza de coração deles, na maldade deles. Para quê? Para manifestar a sua justiça. Para mostrar que Deus é justo e julga o homem pela sua maldade. Mas então foi Deus quem fez alguma coisa? Não, calma aí. O homem peca porque quer pecar. O homem não crê por causa da dureza do seu coração. Mas a obra da salvação é uma obra divina. É Deus quem opera. E ele não querendo operar, ele não opera. Aí você diz assim, mas que injustiça da parte de Deus. Mas por quê? Qual é a pessoa que merece alguma coisa para dizer que Deus está sendo injusto? Ele disse isso antes. Ou você diz assim, poxa, mas por que Deus não pode fazer isso? Aí Paulo diz assim, mas por que não? Você mesmo, quando tem de posse um objeto, você não faz o que você quer com ele? Veja, Deus não conduziu o homem ao pecado. Deus não conduziu o homem à maldade. Deus não tenta o homem. Deus não conduz o homem ao mal. O homem faz isso porque quer. Mas Deus administra conforme a sua vontade, conforme o seu poder, porque inclusive a salvação é uma obra divina. E ele dá para quem ele quer. Ele escolheu Jacó e não Esaú. Ele escolheu Isaac e não Ismael. E ele quis. E alguém reclama? Ninguém reclama quando Deus escolheu Isaac e não
Ismael ou Jacó e não Esaú? Ninguém diz assim, devia ter escolhido os dois, né? Os dois são filhos de mesmo pai, mãe, Isaac e Rebeca. Não, todo mundo entende, olha para a história. Deus escolheu um, o propósito é seguir com um na linhagem, inclusive linhagem messiânica, e segue-se em frente, né? Então, Deus administra como Ele quer. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor de tudo, não está sendo injusto com ninguém, não está violentando ninguém, não está deixando de dar algum direito a alguém. Não. Ele simplesmente está administrando aquilo que é dele, pertence a Ele e Ele tem o direito. E Ele simplesmente faz isso. E aí Ele vai mostrar, simplesmente assim, no próprio povo judeu, e aí Ele vai entrar também nos gentios, para o povo judeu, Deus quis, de fato, dar a alguns a salvação e preservar os outros na dureza do próprio coração. Ou seja, o mal não vem de Deus, mas Deus administra, segundo sua vontade eterna, todas as coisas. Percebe? Ou seja, a gente nem acusa Deus de nada e ao mesmo tempo a gente vê a soberania de Deus em administrar tudo como Ele quiser. Porque tudo pertence a Ele, tudo é dele. E assim ele termina entrando na questão dos gentios. Veja, ele diz: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. E ele diz assim: mas também Deus mostrou que tinha um plano para os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. E no lugar em que se lhe diz: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente. Então, ou seja, Deus decidiu: eu quero salvar os gentios. E ele vai salvar os gentios. E ele decidiu: eu não vou salvar todos os judeus. E ele simplesmente não salva todos os judeus. Percebe? Então, Deus administra segundo a sua vontade. Alguém pode reclamar? Lógico que não. Mas aí eu volto a um ponto que sempre é um ponto levantado. É a pergunta: então, eu quero ser salvo e Deus não quer me salvar? Isso não existe. Observe que Faraó, ele manteve o seu coração duro porque ele já era duro mesmo. Os judeus não quiseram crer e foram lá e foram perseguindo e até mataram porque quiseram. De hipótese, você não encontrará uma só pessoa dizendo: Senhor, por favor, me salva. E Deus respondendo: eu não quero salvar você. Isso não existe. Essas pessoas, elas preferem o inferno do que a vida eterna. Elas preferem manter o coração duro do que quebrantado. Todos eles ouviram. Na época do Evangelho, ali, os 3 anos de Jesus, todos ouviram o Evangelho. Jesus falou. Jesus até chamou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Me diga, qual foi o doutor da lei? Qual foi o sacerdote? Qual foi o fariseu que creu? Teve, um pouquinho. Mas a maioria não. E até mataram o Senhor Jesus. Então, isso vem deles mesmos. Então, de forma alguma, jamais pense: Deus não quer salvar alguém que está implorando por salvação. Não, eles não querem mesmo. Deus só preserva eles na dureza de coração. Ou seja, não é Deus negando uma graça. Muito pelo contrário. Qualquer um, como nós dissemos outrora, até Manassés, o pior rei de Israel, quando pediu misericórdia, Deus atendeu. Então qualquer um que peça misericórdia, Deus vai atender. Mas aqueles que serão condenados são aqueles que mantiveram o coração duro por toda a sua vida mesmo. Não querem, não querem. Portanto, nem tem por que Deus dispensar a misericórdia. Mas é uma administração sábia de Deus? Sim, é uma administração sábia de Deus. Deus preserva eles na dureza de coração, para administrar a salvação a quem Ele quiser, e o seu nome ser glorificado por ser aquele que tem o direito de administrar aquilo que é dele, como você. Seu carro você empresta para quem você quiser. Sua casa você empresta para quem você quiser. Seu dinheiro você dá para quem você quiser. E Deus também. Ou seja, ninguém pode reclamar de Deus por administrar tudo segundo sua vontade. Dessa forma, a gente glorifica a Deus, agradece a Deus por ser tão bondoso para conosco. Então, louve ao Senhor. Esse é um texto que deve fazer a gente ser muito grato, porque realmente a salvação é uma obra graciosa de Deus para conosco. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado por tudo. Obrigado pela salvação. O que mais podemos pedir? Disse o salmista que daria ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo.
Não temos o que dar ao Senhor. Só tomaremos o cálice da salvação, nos alegraremos no Senhor, nos regozijaremos em Ti. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor Jesus tomou o cálice da ira e nos deu o cálice da salvação. Obrigado porque o Senhor nos amou e administrou graciosamente essa salvação a nosso viver. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.